Ok! Voltamos de novo aí com as correções aqui na TV Resolução, trazendo o professor Carlos do Jim Carrey para correções das questões 46, 47 e 48. Beleza? E aí, Calão? E aí, grande Tony, vamos lá, vamos continuar nossa provinha. Questão de número 46 da prova da Unesp, ele diz assim, que ele te dá uma figura, e na figura então, aí ele conta a história. Considere um lago onde a velocidade de propagação das ondas na superfície dependa do comprimento de onda, não dependa do comprimento de onda, mas apenas da profundidade. E essa relação é dada por velocidade igual a raiz de g vezes a profundidade. G é a gravidade local e d seria a profundidade. Aí ele diz assim, duas regiões desse lago têm diferentes profundidades, como ilustra na figura. A região mais rasa tem uma profundidade de 2,5 metros e a região mais profunda está 10 metros, ou seja, 4 vezes mais fundo do que a região mais rasa. Aí, a história que ele conta é, considerando que as ondas em ambas as regiões possuem a mesma frequência, pode dizer que o comprimento de onda na região mais funda é quanto em relação ao comprimento de onda na região mais rasa. A ideia para você comparar o comprimento de onda é lógico. Se a frequência é a mesma, a equação que você usa é a equação de onda V igual ao comprimento de onda vezes frequência. Onde, se a nossa frequência é a mesma, então você vai olhar qual é o comprimento, a velocidade, para poder falar sobre o seu comprimento de onda. Se você fizer um cálculo da velocidade pela equação que ele te deu no problema, que é raiz de g vezes d, você vai ver que na região mais funda, que tem uma profundidade 4 vezes a região mais rasa, a raiz disso vai dar então que a velocidade na região mais funda é 2 vezes a velocidade da região mais rasa, fazendo então que o comprimento de onda também seja 2 vezes o comprimento de onda da região mais rasa. Resposta, letra B. Questão de número 47, ele mostra uma figura para você e conta assim, que a figura é a intersecção de um plano com centro C de um condutor esférico com 3 superfícies equipotenciais ao redor desse condutor. Uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é levado do ponto M até o ponto N, onde, lembrando que o ponto M e N são pontos distintos em duas regiões, duas superfícies equipotenciais. E ele pergunta qual é o trabalho que foi necessário para deslocar a carga desse ponto M até o ponto N. No ponto M, o potencial é 5 volts. No ponto N, o potencial é 10 volts, ou seja, a carga saiu de um ponto de 5 volts indo para um ponto de 10 volts. Então, uma variação de potencial de 5 volts. E o trabalho é dado pelo produto da carga vezes diferença de potencial, carga 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 5, resposta, letra C, 8 vezes 10 a menos 19 joules. E a última questão, a questão de número 48, ele te dá uma figura, onde você tem uma incidência de uma radiação sobre um campo magnético. E o campo magnético faz com que algumas dessas cargas sofram desvios. Algumas sofrem para um lado, outras para o outro e algumas seguem reto. O que dá a direção do desvio das cargas? O sinal da carga. Se a carga tiver um sinal que a gente considera positivo ou negativo, ela vai desviar para um lado ou para o outro. Se a carga for neutra, ela segue em linha reta. Então, dessas 3 trajetórias em que ele diz que a carga 1 teve um desvio para a esquerda, a carga 2 teve um desvio para a direita e a carga 3 não se desviou, então ele pergunta para que você compare o porquê que isso aconteceu. Então olha só o que diz na letra A. As partículas 1 e 2, que é a que desvia para um lado e para o outro, diz assim, independente da massa e da velocidade, possui necessariamente cargas com sinais contrários. Verdade. E a partícula 3 necessariamente é neutra, porque ela não sofre desvio devido à ação do campo magnético. Então também é verdade. Resposta 48, letra A. Então, finalizando essa prova, um comentário geral. O comentário é que sempre você tem que estar muito atento às comparações. Às vezes ele não pede nem que você resolva um problema até o fim, mas ao você comparar duas situações, então você consegue matar um problema sem precisar de grandes informações, sem precisar de grandes fórmulas. É só um pouquinho mais de atenção, um pouquinho de atenção nessa ideia de comparação. E fora isso, foi uma prova muito bem feita, foi cobrado diversos assuntos nas 12 questões, então quem estava por dentro de todos os assuntos tinha condições de resolver todos os problemas. Se não, se você deixou para escolher alguns, certamente você ia deixar em branco algumas questões. Mas, no geral, a prova estava num nível razoável. Obrigado, Tony. É isso aí. É isso aí. Instituto Em Fio, por todos os motivos possíveis e imaginários, a sua melhor alternativa. Daqui a pouco mais resolução na TV Resolução.